falar a vida que agrada a Deus. Aleluia. Qual que é a vida que agrada a Deus, queridos? A vida que agrada a Deus é uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Essa é a vida que agrada a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero ler aqui, vou começar pelo primeiro versículo, diz assim: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E assim, mesmo que vocês tenham vivido, e agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos, todos os que demos pela autoridade do Senhor Jesus. E que Deus quer, o que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres de toda imoralidade. Diga glória a Deus. É o que agrada o Senhor? Que nós fiquemos livres de toda imundícia, queridos, de toda imoralidade. Por quê, meus irmãos? Quando a gente vem aí do mundão, a gente vem com tanta bagagem, não é verdade? A gente vem com tantos maus hábitos, com tanta tranqueira que a gente traz do mundo. E o próprio Deus, Ele nos chama da maneira que nós estivermos, queridos. Aleluia, Jesus. Ele disse: venham como vocês estiverem. Oh, Deus lindo. Mas Ele fala que é para nós, não é para nós permanecer como nós estamos. Aleluia, Deus. Glória a E a Deus. nossa caminhada com Cristo, meus irmãos, é um passo de cada vez. Todo dia nós aprendemos algo com o Senhor. Aleluia. E a santificação, queridos, é algo que vai acontecendo na nossa vida conforme nós vamos andando com o Senhor. Eu costumo dizer assim, queridos, que é como nós, se porventura nós caímos ali dentro de um poço de lama, e nós estamos ali, presos ali, nós não estamos dando conta de sair, mas nós saímos de lá, nós saímos de dentro daquele poço, mas nós continuamos todo enlameado. Aí para nós ficar limpo, nós temos que ir lá no chuveiro tomar um banho para nós ficar limpo. Quando a gente levanta a nossa mão e aceita esse Cristo como nosso Salvador, aceita o convite de servir a Ele, de caminhar com Ele, nós não vamos ser limpos de imediato, igreja. Não, nós vem para Ele, nós aceitamos o convite, e aí nós vamos caminhando com Cristo e vamos nos limpando no meio da caminhada. Glória a Deus, aleluia. É um dia após o outro. O que o nosso Deus, Ele quer é que nós obedeça a Ele, para nós buscar todos os dias essa santidade. Ele diz aqui no 4, ele diz que cada um saiba viver com sua esposa, Aleluia, de modo que agrade a Deus, com todo respeito. Com todo o quê? respeito. Todo respeito. Aleluia, Deus. Isso aqui é para os maridos. Tu és fiel, Jesus. Respeitando, amando, como Cristo amou a igreja. Oh, Deus lindo. Maridos, você sabia que a Bíblia diz que um marido que não honra sua esposa, que não zela dela, que não cuida dela, que não respeita ela, nem as orações elas são recebidas diante de Deus? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Por isso que ele está dizendo aqui para os maridos cuidarem e respeitarem as suas esposas, né? E as esposas têm que fazer o mesmo, queridos. As esposas têm que fazer o mesmo, serem sábias. Aleluia, Jesus. Uma mulher sábia, querido, ela é aquela que leva o seu esposo para mais perto
Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Uma Glória mulher a Deus. sábia não é aquela que tem uma boa faculdade, que tem um salário muito bom. A mulher sábia é aquela que leva seu esposo para mais perto de Cristo. Aquela que edifica a sua casa, aquela que cuida do seu lar. Essa é uma esposa sábia. Aleluia. Uma esposa que sabe calar, né? Que sabe a hora de falar. Oh, meus irmãos, é coisa tremenda. Uma esposa que na hora que ela sabe a hora que ela tem que ficar calada. E até quando ela tem que exaltar o seu esposo, primeiro ela vai para o secreto. Ela vai para o joelho. Ela vai para a oração. E vai pedir para o Senhor Glória a colocar as Deus. palavras na boca para ela falar com o seu esposo. Porque, Aleluia. queridos, independente do seu esposo ser crente ou não, a Bíblia diz que ele é o sacerdote do nosso lar. Aleluia, Jesus. Ele é o cabeça da nossa casa. E nós temos que viver em Aleluia, concordância com o nosso esposo. Glória a Deus. Por isso que nós temos que ser sábios, que a Bíblia diz. Para nós ter sabedoria. Ele diz aqui: não com paixões sexuais baixas, como faz os incrédulos que não conhecem a Deus. Nisso, o assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos. Aí o capítulo aqui do tema diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Mas para sermos completamente dedicados a Ele. Aleluia. Deus nos chamou para viver em santidade, igreja. Glória a Deus. Para viver em santificação. Irmãos, tem muita gente que não gosta quando a igreja prega sobre santidade. É verdade, Jesus. Tem muita gente que, quando tem alguém que procura andar correto na presença do Senhor, chega até a chamar a gente de fanático. Sim ou não? Verdade. É fanático. É careta. E eu já fui chamada muitas vezes, igreja, de careta, de santarrona, de querer ser melhor do que os outros. Nós vamos ser chamados. Aquele que decidiu andar na obediência de Deus, aquele que decidiu andar como manda a palavra, em santidade, queridos, saiba que nós não vamos ser aceitos por todo mundo. Não é todo mundo que vai aceitar. Nem todo mundo vai querer caminhar conosco. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque pelo menos eu, queridos, eu não dou conta de ter alguém do meu lado caminhando comigo e eu ver essa pessoa fazendo o trem errado e eu ficar calada. Eu não dou conta. Quando eu penso que não, eu já exortei. Quando eu penso que não, eu já exortei. Tem muita gente que não gosta. Não gosta. Essa semana, quinta-feira, eu fiquei tão triste porque eu fui falar algo para uma pessoa da minha família que conhece a palavra, mas está desviada do propósito e continua querendo fazer as coisas na força do braço, achando que vai chegar em algum lugar e não chega, igreja. A palavra de Deus diz que é maldito. Chama de maldito o homem que confia em homens e que aparta o seu coração do Senhor e que vive na força do seu braço. É maldito. E eu fui falar algumas coisas para essa moça, minha sobrinha. Irmãos, eu ouvi tanta barbaridade daquela menina que eu fiquei até meio depressiva de imaginar como que o ser humano ele consegue ser tão cruel. Ele não respeita a autoridade, porque eu sou uma autoridade constituída por Deus. Aleluia. Eu sou uma autoridade eclesiástica. Glória a Deus. Você que é obreiro, que é profeta, os nossos pastores, eles são autoridades constituídas por Deus.
Assim como tem as autoridades que é levantada pelo homem. E até essas, a Bíblia diz que nós temos que respeitar. Por mais que você não esteja de acordo com o que eles fazem, mas você tem que respeitar. É o que a Bíblia diz. E eu fiquei muito triste, igreja. Mas eu entrego para Deus, sabe por quê? Porque Deus já falou comigo muitas vezes que se eu não falar aquilo que Ele me manda falar, Ele vai cobrar de mim. Nós que somos chamados a profeta, queridos, se nós não falar o que Deus manda nós falar, a Bíblia diz que a gente vai pagar um preço muito alto. Aleluia. Pela nossa desobediência. Por isso não importa se a pessoa gosta, se não gosta do que você fala. Fala o que Deus te mandar falar. Aleluia. Não tenha medo. Aqui no 8 diz assim: portanto, que rejeita esses ensinamentos, não estão rejeitando o ser humano, mas a Deus que dá a vocês o Espírito Santo. Ela rejeitou a mim? Não, não foi a mim que ela rejeitou. Quando eu aconselhei, quando eu falei, ela não rejeitou a missionária Eva. Ela rejeitou foi o próprio Deus. Porque quando Deus mandou eu falar para ela, eu estava indo lá para Campina, para o médico logo cedo. E eu estava ouvindo a pregação dentro do carro. E de repente o Espírito Santo de Deus falou: fale para Jaciara se esconder em Deus. Fala para ela se esconder em mim, porque ela está lá em outro país e ela ainda está ilegal. Diga para ela se esconder em mim, que ninguém vai pôr a mão nela. Ninguém vai deixar, que ela pode passar numa blitz, mas ela não vai ser vista. Meus irmãos, quem se esconde em Deus, quem se esconde em Deus e vive no centro da vontade de Deus, Deus, Ele faz coisas tão tremendas por nós, que por mim eu tenho dia que eu digo: meu Pai, como que o Senhor é tão bom nesse ponto? Porque nós não somos merecedores. Uma época eu passei por uma blitz. Eu tinha colocado uma moto minha numa garagem para vender, e quando eu coloquei, o IPVA dela ainda estava em dias. Eu ficou um tempo, o cara não vendeu, eu digo: vou buscar. Pois no dia que eu fui buscar, quando eu estou vindo, olha uma blitz, eu só disse assim: Pai, cega os olhos desse policial. Ele estava mandando todas as motos parar. Igreja, eu vi quando ele só baixou a cabeça. É porque eu sou boa? Não. É porque meu Deus sabe que eu não estava com a minha moto irregular. Não era porque eu queria. E eu não estava defraudando as leis. E assim como nós obedecemos a lei de Deus, temos que obedecer a lei dos homens. Temos que tomar cuidado. Porque às vezes acontece de a gente estar ilegal, mas quando acontece da gente cair numa blitz, não é o diabo. Não. É porque nós não tivemos prudência. Então tudo nessa vida tem um preço. Tudo tem seu preço. Se eu quero comprar um carro de um valor maior, eu vou saber que o IPVA dele também vai ser mais caro, sim ou não? Se eu quero ser uma grande profeta, que Deus use muito, não tem como Deus me usar se eu não for para o secreto. Verdade. Se eu não descer na presença do Senhor. Não tem. Você que louva, você pode até louvar. Louvar, qualquer um pode louvar. Pregar, qualquer um pode pregar. Mas para Deus, para alguém sentir a presença de Deus com o louvor que alguém louva, você tem que ir para o joelho. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que pagar o preço da obediência. Se eu quero ser uma pregadora, eu tenho que pagar preço. Glória no a Deus. joelho, na oração. Aleluia. Gastar tempo no secreto com meu Pai. Glória a Deus. Gastar Aleluia. tempo meditando nas Escrituras Sagradas. Tudo tem seu preço. E o preço é a santificação. Glória a Deus. Uma passagem lá em Josué 5:3, se eu não me engano, diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no Eita, glória. Faça hoje. Santifique-se hoje. Tem
Tem pessoas que, eu não vou estar jejuando, eu estou jejuando, eu estou fazendo, mas não está acontecendo nada. É você que pensa que não está acontecendo nada. Aqui no reino do Espírito está acontecendo, porque tem uma guerra aqui, há uma batalha no reino espiritual. As trevas querendo paralisar a obra que Deus tem na minha vida e na tua vida. Mas quanto mais nós ora, quanto mais nós busca, quanto mais nós vai para o secreto, mais esse reino espiritual, ele é aberto a meu favor e a teu favor. Aleluia. Quer ser um crente abençoado, igreja? Renuncia. Glória a Deus. Renuncia. Por mais que seja difícil para você, renuncia. Eu não sei qual que é a área da tua vida que você tem dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Seja qual for a área que você tiver dificuldade de renunciar, Aleluia, Deus. se você for para o secreto, se você for se esconder em Deus, você pode ter certeza que você vai vencer. Ah, Porque glória eu a já tive Deus. tantas dificuldades no começo da minha fé. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente é muito menino. E menino tem mais dificuldade de entender as coisas. Mas todas elas eu tenho vencido. Descendo para a fonte. Buscando na presença desse Deus maravilhoso. Orando, jejuando. Mesmo nos momentos, ela sente desejo de coisas desse mundo. Ela sente desejo por coisas que não agradam o Senhor. Porém, o que a palavra está dizendo? Que vocês não deixem que esses desejos dominem vocês. Vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Nós não podemos deixar que os desejos desse mundo dominem nós, a ponto de nos levar a praticá-los. Nós podemos até sentir desejo, Glória a Deus. mas esse desejo não pode dominar. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vivo mais a minha vontade. Eu não faço Glória mais a Deus. vontade, mas eu faço a vontade daquele que me chamou. Aleluia. E ele diz que ele é santo. E ele diz que nós temos que ser santo como ele é. Como ele é santo. Aleluia. Ele diz no 15, pelo contrário. Pelo contrário. Sejam santos em tudo que fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo. Olha que Aleluia. coisa tremenda. Pelo contrário, igreja, temos que ser santo como nosso Pai é santo. Todas as vezes que você começar a ir para um lado que você sabe que não agrada a Deus, pensa: eu vou para o lugar santo, porque quem me espera lá é santo. E se eu não tiver em santidade, eu não vou passar pelos portais celestiais. Aleluia, Deus. Igreja, tem muitas igrejas pregando que está tudo certo, que nós estamos no tempo da graça. Sim, a graça, querido, não é passaporte para nós pecar. Não. A graça, essa graça que é para nós ser grato pelo que recebemos. Aleluia. E em gratidão a Ele, nessa gratidão, eu não vou desagradar o meu Pai, porque eu sou grata a Ele. Porque Ele me chamou e eu não merecia. Eu não merecia, igreja. Eu tenho certeza que nenhum de vocês merecia estar aqui nessa noite. Mas você está aqui porque Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Ele disse que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele disse: não os escolhestes vós a mim, mas eu que escolhi a vós. Ô igreja, que privilégio. Eu digo que eu era muito mundana. Irmãos, eu era um trapo de imundícia. Eu tenho certeza que por vontade própria eu não tinha saído do mundo. Porque pensa numa criatura que gostava das baladas. Pensa numa criatura que gostava de um batidinho. Na hora que irmãos, quando eu escutava uma lata bater, eu estava correndo atrás daquele estrela. Eu morei por uma temporada
João Pessoa, na Paraíba. E todo ano eu ia para Recife, para aquele carnaval, porque eu amava correr atrás daquele trio elétrico. Eu me lembro que meu último carnaval, Deus me deu um livramento tão grande para mim e para minha irmã, porque houve um tiroteio de bala lá na Avenida Boa Viagem. Eu fui parar, eu e a minha irmã, debaixo de um fogão de uma mulher que estava assando espetinho. Saí de lá com os cabelos cheios de cinza. Meu Deus. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque Ele deu o livramento? Aleluia. Porque Ele me amou primeiro. Porque Glória a mesmo Deus. quando eu não tinha entendimento, e eu amava aquilo ali, eu achava que aquilo ali era bom. Aleluia, demais. Deus. E era bom, igreja. Se nós disser que não era bom, é hipocrisia nossa. Mas isso não nos leva para perto do nosso mestre. Jesus. Isso tudo vai ficar aqui. Isso aqui, ó, é temporário. As baladas eram temporário. As perversidades que nós vivíamos, tudo temporário. A nossa vida que nós estamos aqui hoje, vivendo, aqui também é temporário, é só uma passagem. Então vale a pena nós renunciar ao pecado. Vale a pena nós dizer não para as nossas vontades. Porque o que nos espera é uma eternidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que espera ali em você, mas tem tanta gente iludido com esse mundo velho aqui. Com essas coisas daqui, igreja. Iludido. Não sabendo eu, você, que nós não temos amanhã, igreja. Aleluia. Nós não temos. Tem tanta gente cheia de eu, orgulhoso. Não peço perdão, não peço. Não libero. Achando que está castigando a pessoa que lhe ofendeu. Você está massacrando é você, meu querido. A pessoa que está sendo machucada e massacrada é você. Hoje eu vi uma palavra lá no Instagram. Não sei se foi no Instagram, rapidinho. Da Preta Gia dizendo que tem mágoa do Silvio Santos. Mágoa. Mas está lá, cancerosa. Sabe por quê, queridos? Porque a mágoa é comprovado que ela gera câncer. Gera câncer. Tem muita gente que está morrendo, que está doente. Por quê? Porque não libera perdão. Eita Deus. Porque é muito orgulhoso. Porque se me ofendeu, se me falou isso, eu vou falar também. Eu vou lá bater boca. Tá frio, tá? Eu não perdoo. Igreja, pessoas dentro da igreja. É triste a gente falar isso, mas tem. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não libera perdão. Deus. Não libera. Isso é muito triste, meus irmãos. Muito triste. Porque se você fechar os olhos hoje, com mágoa no teu coração, você pode ter 40 anos de crente. Eita Deus. 40, 50. Se você fechar os olhos com mágoa no seu coração, você perdeu os 40 anos que você passou esquentando o banco dentro da igreja. Sabe por quê? Porque foi o maior exemplo. Quem deixou foi o nosso Deus. Jesus morrendo naquela cruz, sendo apedrejado, levou uma faca, uma punhalada nas suas costelas. Mas ele antes, ele liberou. Pai, libera esse povo, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Isso ele fez para deixar para mim e para você. Glória a Deus. De o que é um ser humano que nós precisamos liberar. Libera. Tem muita gente que está com bênçãos presa no mundo espiritual. Deus. Presa. Porque não libera perdão. Porque vive falando mal do seu irmão. Olha, igreja, um dia eu vi uma frasezinha assim, ó. Eu nem perguntei até que hora eu ia, apóstolo. Até que hora eu tenho? 40 minutos já. Misericórdia, eu já estou terminando. Eu falo, irmão, misericórdia. Eu nem vejo a hora passando. Mas eu vi. Não, é porque eu estou gravando aqui, ó. Meu Deus. Quase tempo. A missionária leva conversa, né? Glória a Deus. Eu nem lembro o que eu ia falar, me perdi aqui agora. Uma palavra pequena que você gosta. Foi uma frase que eu vi, mas eu não lembro mais. Me passou, deixa. Se o Espírito Santo de Deus quiser que eu fale, ele vai trazer.
Eu vou só fechar aqui. Diz aqui, ó. Porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Igreja, é a palavra que está dizendo. Para nós ser santo como Ele é santo. Ele diz aqui em Atos dos Apóstolos 3,19. Ele diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério. Aleluia. Na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Arrependimento, igreja. É um arrependimento que nos leva para perto de Jesus. É alguém manso, humilde, alguém que não fica julgando o seu irmão, alguém que não fica. Tem pessoas que tudo, ele vê maldade em tudo, igreja. A maldade está dentro da pessoa, e aí ele vê maldade em tudo. Às vezes o irmão não passou por ele, não cumprimentou, nem foi porque não quis, é porque não viu. Mas ele já está maldando. Ele já está dizendo: passou por mim, não falou comigo, também não vou falar mais. É maldade, coração cheio de lixo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23: sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Guarda o coração, igreja. Guarda o teu coração. Glória a Deus. Eu faço um apelo para vocês aqui nessa noite. Um apelo, igreja. Vamos fazer uma análise de como está a nossa vida, nossa caminhada com Cristo. Porque às vezes nós estamos achando que nós estamos caminhando para o céu, mas nós estamos descendo para baixo. Nós pensamos que estamos caminhando para o céu, mas na realidade nós estamos dentro da igreja caminhando para o inferno. Missionária, mas isso é muito pesado. É pesado, eu sei que é pesado. Mas se nós estamos dentro da igreja, queridos, e nós não estamos obedecendo o que as escrituras sagradas nos mandam, se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus sendo pregada todos os dias, e nós escutamos aqui, nós saímos para fora, parece que nós não ouvimos nada, nós não colocamos em prática essa palavra, então nós estamos igualzinho você pegar um pano e começar a enxugar gelo. Você já viu alguém enxugar gelo? Seca gelo? Seca não. Assim é a vida do cristão que está dentro da igreja. Está há anos dentro da igreja, mas ele não procura ter mudança. Deus me conhece, Deus me entende, Deus conhece meu coração. Ei, deixa eu te falar. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece quem é a árvore. Aleluia. Não tem como eu dizer que sou alguém de Deus e eu ter atitude de carnal lá fora. Não tem como eu dizer que eu sou de Deus e que eu vou morar no céu, mas se eu tenho as minhas atitudes, não fala que eu sou um cristão. Não adianta, igreja. Glória a Deus. É pelos frutos que conhecemos quem é a árvore lá fora. Porque se eu sou crente, queridos, há muitos anos, porque um novo convertido não tem problema. Ele é menino na fé ainda. Mas se eu já sou crente velho, estou dentro da igreja, eu não tenho um fruto. Irmãos, tem alguma coisa errada comigo. E o dom, Deus dá. O fruto, eu tenho que pagar o preço para mim ter. Glória a Deus. O fruto, eu vou ter que pagar um preço para mim ter. Aleluia. Se eu sou muito bruta, eu vou ter que ir para o jejum, tenho que ir para a oração, para não deve ser bruta. Aí eu vou adquirir o fruto da mansidão. Se eu sou muito ignorante, eu vou para o joelho. Aí eu vou ter o fruto da mansidão. Aí eu tenho que ter o quê? Obediência. Eu tenho que ter o quê? Renúncia. Mas eu quero ser manso, eu quero ter temperança, eu quero ter domínio próprio, mas eu quero fazer as coisas de Deus na força do meu braço, achando que assim eu vou conseguir. Não vamos conseguir. A Bíblia diz que não é pela força do nosso braço, é com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Todos os dias nós clamando por Ele: Espírito Santo, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser um ser humano melhor. Você pode, igreja. Você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Amanhã você pode ser um ser humano melhor do que você foi hoje. Você pode. Se você quiser, você pode.
Mas tem um segredo. Eu não acredito que alguém tenha uma vida transformada se ele não jejuar, se ele não orar e se ele não ler Bíblia. Não tem como nós ter uma vida transformada. E eu vim como profeta para a tua vida nessa noite. Hoje, nesse encerramento desse congresso, que foi maravilhoso esse tema que os pastores trouxeram. Porque, queridos, a palavra de Deus nos garante que sem a santificação nós não vamos ver a face do nosso mestre. Aleluia. Eu e você, nós não fomos chamados para viver uma vida na imundícia, na perversidade, viver dentro da casa do Senhor, achando que aqui está tudo bem, mas lá dentro da minha casa, dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá tem os olhos do Senhor que está te vendo e está me vendo. Diga glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, porque eu acho que meu horário já foi, dizendo o Donato, que meu horário já foi, faz hora. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu queria que você fizesse uma reflexão ali e falasse com o Pai. Se em algum momento essa palavra falou contigo, se em algum momento essa palavra falou, peça perdão para Ele aí. Peça perdão para o Espírito Santo de Deus. Renova a sua aliança com Ele aí. Fala: meu Pai, me ajuda. Se você tiver dificuldade de jejuar, pede: Espírito Santo, me ajuda a jejuar para me matar a minha carne. Se você tiver dificuldade de meditar nas Escrituras, pede para Ele. Não tem nada que você peça para Ele que Ele não te entregue, se isso for em prol do reino, em prol de nós estar mais próximo dEle. Se você tem dificuldade, queridos, de orar, de gastar tempo no joelho, peça para o Espírito Santo: Pai, me ajuda a vencer essas 3 áreas da minha vida, que eu tenho dificuldade de jejuar, eu tenho dificuldade de ler Bíblia, eu tenho dificuldade de orar, de falar com o Senhor. Não é aquela oração: me dá, não. Espírito Santo, me dá coisas, não me dá intimidade. Gere em mim intimidade, gere em mim paixão por estar na tua presença. Porque para onde nós vamos, meus irmãos, é glória a Deus e aleluia de Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus filhos que estiveram aqui nessa noite. Obrigado porque eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. E eu sei que ela vai germinar no coração deste povo, meu Pai querido, a 100 por 1. Porque eu sei que aqui tinha terra fértil para receber essa mensagem. Pai, eu quero orar pela tua igreja, eu quero orar pelo teu povo. Eu quero pedir para o Senhor, Espírito Santo, dá ajuda aos teus filhos, ajuda eles na fraqueza deles, fortalece eles aonde eles estão fracos, anima eles onde eles estão desanimados, mas não deixa o teu povo sair daqui da mesma maneira que eles entraram. Pai, dá uma virada de chave na vida do teu povo. Pai, eu não sei o que é o pedido deles, o que eles têm pedido diante de ti, mas nessa noite eu quero profetizar, eu quero declarar uma virada de chave nessa noite na vida do teu povo, nas áreas que eles têm clamado, nas áreas que eles têm te pedido. Vira, meu Pai, o cativeiro da tua igreja. Vira, meu Pai, essa chave na vida do teu povo. Abençoa, meu Pai querido e amado, essa casa de oração, esse ministério. Prospera a vida do apóstolo, mas da bispa, meu Pai, em nome de Jesus. Prospera a vida desses obreiros. Levanta mais obreiros para esta obra. Levanta, Pai querido e amado, mais obreiros para ajudar a remar este evangelho. Abençoa, meu Pai querido. Levanta eles com autoridade, papai querido, com ousadia na tua casa, para fazer a tua obra, e que eles possam, meu Pai querido e amado, viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, porque a tua palavra diz que sem santidade nós não veremos a tua face. Aplauda o Senhor, igreja. Eu tenho visto Deus fazer tanto, igreja. Eu tenho recebido tanta resposta de Deus. Eu quero ler aqui uma passagem aqui em 1 Pedro, que ela vem muito com essa palavra. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 13, diz assim: portanto, estejam prontos para
alertos. Ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Quando é que Jesus Cristo se revela para nós, queridos? É no dia que nós descobrimos, que nós temos um entendimento de que não dá para servir o Senhor da maneira que nós vem do mundo. Não dá para agradar o Senhor nós fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos quando nós estávamos lá no mundão. Não dá para agradar esse Deus com as mesmas práticas que nós tínhamos quando nós estávamos lá no mundão. Mas tem gente que vem para a igreja e ele quer vitória da parte de Deus. Aleluia. Ele quer bênção. Ele quer que Deus age na vida dele. Ele quer que Deus rasgue o céu. Mas ele quer continuar nas mesmas práticas do pecado. Aleluia, Deus. Vinha lá do mundo, mentia e quer continuar mentindo. O pai da mentira é Satanás, igreja. A Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira. Glória a Deus. E se nós estivermos mentindo, nós estamos agradando Satanás. Tem gente, queridos, que falava mal da vida alheia quando estava lá no mundo, que era uma beleza. Aí vem pra cá, acha que tá tudo bem continuar falando mal do seu irmão. Não, mas eu quero ser abençoado. Mas Deus vai me abençoar, porque Deus usou o pastor, Deus usou o apóstolo. Que vai fazer? Vai sim. Mas se você der lugar para Deus, Glória a Deus. vai fazer sim, se você abandonar o pecado. Sabe por quê? Sabe onde é que estão os maiores tesouros? É lá no cemitério, está enterrado lá. Promessas que Deus fez para muita gente, e ele morreu e a promessa não se cumpriu. Sabe por quê? Porque não desceu na obediência, não desceu no orgulho. Estava leproso e continuou leproso como estava leproso e continuou leproso no pecado, na prostituição, na mentira, no adultério, em toda espécie de imundícia. Continuou lá. Mas eu estou na igreja, Deus vai me abençoar. Queridos, somente entrar na igreja não basta. Nós temos que ser a igreja. E a igreja que vai subir é uma igreja lavada. Aleluia. É uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Sabe por quê? O céu é para os santos, porque nosso Deus, ele é santo. Mas como que eu quero morar no céu que o nosso Pai é santo e eu quero achar que vou para lá cheio de imundícia? Como é que eu acho que eu vou subir para o céu que é santo, continuar no pecado de tudo que não presta? Igreja, não vai subir, igreja. Não vai. Vamos parar de nos enganar. Vamos parar de mentir para nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação, essa palavra está aqui em Hebreus. Olha que palavra é essa. Aqui em Hebreus 12 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. É a missionária Eva que está falando? Não. Ele está mandando nós seguir a paz com quem? Com todos. Missionária, mas é para mim andar com todo mundo? Não é. Não. Você não precisa andar de mão dada com todo mundo. Você não precisa andar socado na casa de todo mundo. Glória a Deus. Você não precisa levar todo mundo para tua casa lá. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia está dizendo: segue a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Você não é obrigado a caminhar com aquela pessoa fofoqueira, não, igreja. Aquela pessoa que se levantou contra a tua vida, aquela pessoa que você sabe que está dentro da igreja, mas é descendo a lenha dos seus irmãos, é falando mal dos seus pastores. Aleluia. Você não precisa caminhar com ele, não, mas a Bíblia manda nós amar. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão triste. E ainda assim eu fui pregar quinta-feira, mas eu estava só o bagaço naquele altar. E eu fui pro joelho e fui orar pela minha sobrinha. Na hora que eu orei por ela, aquela angústia que estava no meu coração, ela saiu. Igreja, olha que é forte. Na hora que eu fui orar por ela,
o Espírito Santo de Deus arrancou aquela dor que estava em meu coração. Glória a Deus. O tanto que a oração ela é poderosa no mundo espiritual. Na hora que eu orei por ela, eu estou dizendo, Pai, eu libero ela no mundo espiritual. Afinal de contas, o Senhor não manda nós igualar com os tolos. Ora pelo teu inimigo, não, nós não temos inimigo. Ora por aqueles que te perseguem, pelos que você sabe que sorri com você, te elogia, mas quando vira as costas, você sabe que ele está lá falando mal de você, desejando o teu mal, querendo puxar o teu tapete. Ora por ele. Se você orar por ele, aleluia, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Tem pessoas que demoram mais de ser liberto. Tem outros que vêm para a igreja, meu Deus do céu, é de imediato você já vê que aquela pessoa já tem aquele temor. Temor, erra, porque nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós somos sujeitos a falhar. Mas igreja, falhar é uma coisa, viver na prática do erro, do pecado, é outra totalmente diferente. Como que eu sei que eu sou uma crente salva em Cristo? Se você peca, se você comete algo, e na hora que você comete aquilo, sem querer, e entra no teu coração uma tristeza, uma angústia no teu coração pelo aquele ato que você cometeu, é o maior sinal de que você é um crente salvo. Porque na hora que você sente aquela angústia, você vai lá para o secreto e vai pedir perdão. Meu Pai, me perdoa por isso que eu pratiquei. E você não pratica mais. Você vai cometer outro. Talvez você vai deslizar outra vez em outra situação, mas naquela você não desliza mais. E ainda que você deslize, de novo você gera um arrependimento tão grande, aleluia, uma angústia no teu coração. E esse é o maior sinal de que você é salvo em Cristo. Glória a Deus. Agora, igreja, quando você vê pessoas que estão todo dia praticando os mesmos erros, as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas erradas, e você não vê que aquela pessoa parece que não arrepende, irmãos, é triste. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que isso aí, o diabo, ele já cauterizou a mente da pessoa. Ele já não sente mais remorso, já não sente mais temor. Quando essa tristeza que a gente sente, não é porque nós é bom, é porque o Espírito Santo de Deus que mora em nós, é Ele que gera isso em nós. Aleluia. E quando a pessoa não sente mais isso, igreja, é porque ele já não sente mais quando o Espírito Santo de Deus toca nele. Isso é tão triste. Ele diz aqui no 14 de 1 Pedro: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Aleluia. Que coisa tremenda. Nós não podemos deixar que aqueles pecados que quando nós éramos ignorante era quando nós não conhecemos a verdade. Quando a gente ainda não conhecia essa verdade aqui. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Às vezes nós até estávamos dentro da igreja. Quantas vezes, igreja, na minha caminhada eu não pratiquei coisas que hoje eu sei que para mim estava tudo certo na época, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Quantas vezes você não fez coisa há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 2 semanas atrás, que você achou que estava certo, e aí o Espírito Santo de Deus falou contigo e te convenceu de que estava errado. Glória a Deus. E você hoje não faz mais. Aleluia. É por isso que a palavra está dizendo para nós: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Por quê? Porque nós somos seres humanos e muitas das vezes a nossa